Olá, aqui é a professora Marley e seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Hoje nós vamos falar sobre a perspectiva na arte, principalmente sobre como ela ressurgiu no Renascimento. E vamos ensinar a fazer um desenho com perspectiva com um ponto de fuga. Vamos lá? Desde os primórdios, o homem buscou representar o mundo em que vive, da forma como ele via. Vemos também que a arte egípcia ela era regida pela perspectiva da aparência e por uma série de leis, como a lei da frontalidade e também a perspectiva hierárquica, onde as pessoas mais importantes eram representadas em tamanho maior e a menos importante em tamanho menor. No geral, as figuras eram representadas em duas dimensões e as imagens apareciam em camadas enfileiradas ou então rebatidas para os lados. Para os egípcios, tudo deveria ser representado pelo seu ângulo mais característico, como vemos nessa representação, né? As árvores sendo vistas de lado e um tanque, ele está sendo visto de cima. E sabemos que numa paisagem a gente não pode ver um tanque de água se não for visto de cima, a gente não teria essa mesma visão. E também eles representaram os animais dentro da água, então eles representaram os peixes sendo vistos de lado, as aves sendo vistas de lado, sendo que hoje nós sabemos que teria outra forma para representar de forma mais realista, de forma mais naturalista. Já os gregos tiveram uma grande evolução graças à democracia em que viviam. Então, devido à liberdade, eles também trouxeram essa liberdade para a arte. Dessa forma, eles conseguiram representar na pintura o esforço, a profundidade. E vemos essas representações, por exemplo, nos afrescos descobertos em Pompeia. Nesses afrescos vemos a noção de reentrância e saliência das imagens e um gosto por ilusão de ótica, uma visão de profundidade na pintura. Então, com a queda do Império Romano, já entrando na Idade Média, nós vemos uma hierarquização da sociedade e uma transformação de um império pagão num império cristão. Nesse cenário, a arte ela se desenvolveu em torno do altar, com muito simbolismo. Uma arte que representa muito misticismo que se viveu naquela época. Então, nesse contexto, a imagem despojou-se da matéria, em sua relação naturalista com o mundo, para se converter em um símbolo. A plástica clássica, de ordem racional e naturalista, que era a grega, romana, foi destruída e foi substituída por uma representação conceitual e material, mais ligada com o espiritual. Então perdeu-se o sentido de volume e de perspectiva e reduziu-se a formas e superfícies planas, porque cada coisa ou ser é visto na sua essência, na sua função de ordem moral e ideológica. Por isso era muito simbólica a representação artística nesse período. Na transição do românico para o gótico, vemos uma grande evolução na arte. E os grandes representantes dessa evolução são Giotto e Jan van Eyck. Duccio é um artista contemporâneo de Giotto. Podemos ver a diferença na obra dos dois. Em Duccio a gente vê mais esse simbolismo presente na arte da Idade Média, onde nós vemos esse céu dourado. Então a gente percebe aí um simbolismo e um misticismo. Então comparamos com a obra de Giotto, que era praticamente na mesma época. Então Giotto já representa um céu azul, como vemos na natureza. Então percebemos que ele já estava mostrando esses sinais de que o céu estava perdendo esse caráter sagrado, deixando de ser um objeto de adoração. Então pode ser um objeto de estudo. Um céu dourado é incapaz de produzir a revolução na qual aquele período estava passando, de transição da Idade Média para o Renascimento. Com a dissipação da época medieval, emergiu um novo espírito alicerçado no renascimento do humanismo, onde o homem passou a ser visto como imagem e semelhança do seu Criador Deus, tornando-se a medida de todas as coisas. Os humanistas romperam com o teocentrismo, que é a ideia de que Deus era o centro de todo o universo e de toda a vida humana, e passou a prevalecer a ideia do antropocentrismo, que é o homem no centro do universo e da vida humana. E foi nesse contexto que os artistas eruditos desse período, eles tentaram superar as tentativas de reconciliação da fé cristã com o pensamento clássico, elaborando uma nova arte, tão clássica quanto cristã.
A cidade italiana de Florença beneficiou de uma situação econômica muito favorável e de um conjunto de artistas e mecenas notáveis. Só lembrando que os mecenas eram aquelas pessoas de família muito rica que financiavam as artes, com destaque para a família Médici. Então, eles contribuíram para a eclosão do Renascimento na cidade de Florença. Destacamos aqui a participação do arquiteto Brunelleschi, pois foi ele quem fez estudos profundos nas ruínas clássicas gregas, para compreender matematicamente a arquitetura grega e também criou instrumentos que trouxeram uma evolução para o desenho em perspectiva. Desses estudos resultou a redescoberta da perspectiva linear, que já era utilizada pelos gregos e pelos romanos na antiguidade, mas que ficou esquecida por longos séculos. Ele deu aos estudos um caráter mais científico. O próprio Brunelleschi explicou o conceito da perspectiva da seguinte forma: a perspectiva consiste em dar com exatidão e racionalidade a diminuição e o aumento das coisas que resulta para o olho humano no seu afastamento ou na proximidade. Casas, planos, montanhas, paisagens de todas as espécies, figuras e outras coisas. Em outras palavras, a perspectiva é o método que permite a representação tridimensional, de 3 dimensões, em superfícies bidimensionais, com 2 dimensões, usando regras geométricas de projeção. A sua característica principal é o ponto de fuga, para o qual cada série de linhas paralelas parece convergir. Brunelleschi pensava que a perspectiva deveria estar muito visível em um desenho para arquitetura e deveria diferenciar-se de uma pintura. Assim, desenvolveu essas técnicas para aperfeiçoar as linhas e o desenho, enquanto que a pintura valorizava mais as cores, os efeitos de luz e sombra, as texturas, o esfumato. A experiência de Brunelleschi teve grandes repercussões, pois de imediato outros artistas começaram a estudar e a aplicar a perspectiva em suas obras. E foi assim que, além do método geométrico de representação em perspectiva, no século XV, muitos artistas inventaram as máquinas de desenho para auxílio nas suas representações no terreno. E aí, o que você achou dessa evolução do desenho em perspectiva? Você gostou? Agora você vai assistir as instruções de como criar um desenho com perspectiva com um ponto de fuga. O primeiro passo aqui para um ponto de fuga é você traçar a tua linha do horizonte. E nesse caso eu vou aproveitar a mesma linha do horizonte para fazer 3 situações de um ponto de fuga, onde o objeto está acima da tua linha do horizonte. Teu ponto de fuga ele fica na linha do horizonte. Você traça os seus vértices sempre para esse ponto e você possui o sólido, onde você está vendo, sei lá, ele ou de baixo para cima, ou se você estivesse numa vista aérea, você está vendo lá, sei lá, a rua, em uma face do prédio, o teto, onde você tem essa face e o topo que é perpendicular à linha do horizonte. Bom, na segunda situação, vou separar aqui. A segunda situação é quando você tem o ponto de fuga também na linha e o objeto cortado pela linha do horizonte. Aí onde você também vai traçar seus vértices para o ponto de fuga e fazer o seu volume. Consegue perceber que você tem já essa noção da profundidade do seu objeto. Aqui vou fazer só um exemplo rápido aqui, certo? Na terceira situação é o inverso da primeira, onde você tem o seu objeto abaixo da linha, o seu ponto de fuga continua, sempre na linha do horizonte, você liga os vértices e você tem lá o seu volume também com o seu único ponto de fuga. Aqui também vou dar uma sombreada aqui nessa face, só para você perceber. Sempre você percebe que você tem a face principal, ela está ortogonal à linha do horizonte. E por isso você tem um ponto de fuga, onde o ponto de fuga varia, mas todos os vértices convergem para ele. Ainda é a possibilidade aqui, ó, do seu ponto de fuga, ele não está contido dentro das arestas do objeto, Então eu vou pegar aqui, por exemplo, nessa situação aqui, vou jogar um objeto aqui. Vou parar de fazer cubo, vou fazer um retângulo aqui. Digamos, eu faço outro aqui.
Só para vocês entenderem bem certinho essa questão de um ponto de fuga. Ó, eu vou ligar os vértices para esse ponto de fuga. Ó, se eu quisesse que ele fosse um cubo ou se ele fosse um outro tipo de volume, ó. Tá vendo? Ele continua sendo um volume com um ponto de fuga, mas que eu já consigo ver duas faces dele e não só uma, no caso desse aqui. Por exemplo, esse aqui. Vou ligar os vértices, ó, vou dar a espessura que ele possui e já consigo enxergar o outro volume ali. Aquele lá de trás, ó. Eu posso trabalhar essas linhas guias com grafite, depois apagar com caneta. Aqui eu estou fazendo para ficar mais evidente as marcações aqui, mais forte para vocês verem bem. Conseguem perceber essa situação? Sim. Nossa, essa parte ficou estranha. Ó, dando força aqui nas linhas do volume. Obrigada por assistir e logo mais traremos mais informações sobre essa arte da perspectiva, essa arte de representação com a perspectiva.